Alô, 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 tudo bem com vocês? Olha, um crime que aconteceu aqui no Rio de Janeiro chocou o país e ganhou grande repercussão. O modelo Bruno Krupp, de 25 anos, atropelou e causou a morte de um adolescente chamado João Gabriel Cardim, de 16 anos. Bruno dirigia uma moto em alta velocidade pela Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Uma câmera de segurança na orla registrou o momento do acidente. O impacto foi tão grande que o João Gabriel perdeu uma das pernas na batida. Ele precisou ser levado para um hospital, passou por uma cirurgia, mas não resistiu. E olha só o que o G1 apurou sobre essa história. 3 dias antes do acidente, o Bruno foi parado em uma blitz da Operação Lei Seca. Ele estava sem habilitação e com a moto sem placa. Nessa abordagem policial, ele levou 3 multas. Uma por estar dirigindo sem habilitação, a segunda por estar em uma moto sem placa e a terceira por ter se recusado a fazer o teste do bafômetro. E aí você vai me perguntar, Matheus, espera aí, como ele estava de moto no dia do acidente, se 3 dias antes ele foi parado numa blitz policial e estava sem habilitação e com a moto sem placa? Ela não foi recolhida? Pois é, a moto não foi recolhida. Isso porque o Bruno chamou uma pessoa com habilitação para ir até o local da lei seca e retirar a moto junto com ele. Mas pode isso? Pois é, pode sim. O Código de Trânsito brasileiro teve uma mudança que autoriza o condutor a ficar com o veículo mesmo que ele esteja irregular. Essa mudança aconteceu em abril e foi uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Outra informação que o G1 foi investigar é se o Bruno Krupp tinha ou não carteira de motorista. O advogado de defesa dele afirmou que o Bruno tem sim habilitação. Dá uma olhada. O Detran já tinha aferido a carteira dele, ele só não tinha pego a carteira. Ele estava com a permissão para dirigir? Ele estava com permissão, ele só não apanhou a carteira. Mas se vocês procurarem no Detran pela identidade dele, vai ver que ele foi aprovado para dirigir a moto. Apesar disso que a gente viu aí agora no vídeo, a equipe de reportagem da TV Globo foi apurar com o Detran e descobriu que o Bruno não tem carteira de habilitação. Inclusive, ele não fez nem a prova prática para conseguir a CNH. Gente, quando uma pessoa assume o controle de um veículo, ela também assume algumas responsabilidades. E é exatamente sobre isso que o Segue o Fio vai falar hoje. Em que situações um motorista tem que ser responsabilizado criminalmente? Quando eu dirijo sem carteira de motorista, eu posso ser preso? Ou se eu ultrapasso o limite de velocidade, eu vou responder pelo quê? Vamos de vinheta que eu vou explicar essas questões pra gente ficar bem alerta. Antes, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Então, segue o fio. Para guiar um veículo, a pessoa precisa ter noção de determinadas regras. E é exatamente por isso que existe todo aquele processo de aulas e provas teóricas e práticas. A desobediência dessas regras pode levar a multa e até prisão. Para entender quando um motorista pode responder criminalmente por algo que ele fez, eu convidei a Carla Silene, que é professora de Direito Penal do IBMEC. A minha primeira pergunta foi: em que situações o motorista deve responder criminalmente? E ela me contou que são basicamente em 3 situações. Dá uma olhada. Queria que você me contasse assim, de uma forma geral, em que situações o motorista pode responder criminalmente por alguma coisa? Bom, nós temos, desde 97, chamado Código Brasileiro de Trânsito. E esse código, ele tentou pegar aquelas ocorrências mais comuns que geravam alguma gravidade e punir as pessoas. Então, basicamente, a gente tem a questão da embriaguez ao volante, porque era muito comum, da lesão corporal no trânsito e do homicídio de trânsito. Seriam essas aí as principais formas da gente responder criminalmente. E disso vem algumas coisas que vão agravar ali a quantidade da pena, vamos dizer assim, em razão de alguns descuidos, né? Vamos pensar, por exemplo,
A pessoa que mata alguém no trânsito e estava embriagada, isso vai gerar para ela um aumento de pena. Se ela estava sem uma carteira de habilitação, isso gera para ela um aumento de pena. Se ela estava assim, se ela não tinha, né, a carteira de habilitação ou nem a permissão para dirigir, isso daí vai gerar um aumento da pena. Se ela foge do local do acidente, tudo isso daí são formas de agravar ainda mais o crime que ela praticou e, portanto, a pena vai ser proporcional à lesão que ela praticou. Quando eu estou numa velocidade acima da permitida, eu assumo o risco de um acidente? O trânsito ele tem um conjunto de regras, né, para que a gente obedeça, e o sentido é de que isso vai torná-lo mais seguro. Então, você tem a mão de direção, você tem o semáforo, você tem as faixas de pedestres, você tem o limite de velocidade, e a ideia é, se todo mundo fizer certinho, estaremos todos mais seguros. Porém, quando a gente deixa de observar esses deveres de cuidado que deveríamos ter, isso caracteriza o que a gente chama de crime culposo, tá? Então, a gente falaria aí que, vamos supor, uma pessoa que avançou um semáforo e lesionou alguém. Ela cometeu uma lesão corporal culposa. O que tem acontecido é que quando o Ministério Público tem observado que as pessoas estão sendo muito displicentes, né, em especial com a questão da embriaguez, a questão do racha, a questão do excesso de velocidade acumulado com a embriaguez, eles estão caracterizando isso como um crime doloso, né? Então, é mais ou menos assim, vez ou outra, o que fica para a gente você romper com um dever de cuidado, pode ser que você até consiga responder como crime culposo. Mas como as pessoas estão sendo muito displicentes, o Ministério Público tem já denunciado, na maior parte das vezes, como homicídio doloso, como se fosse uma forma de chamar as pessoas à responsabilidade pelo que elas estão fazendo. Entendi. Juridicamente, sabe, Matheus, a gente até fala assim, aí nós teremos várias discussões, né? A defesa vai falar que não que o crime é culposo, ou que não houve sequer crime, mas a experiência tem demonstrado para a gente que nos últimos anos as denúncias têm vindo aí já entendendo que isso seria um crime doloso, ou seja, embora às vezes ele não tenha querido chegar àquele resultado, é como se ele tivesse assumido o risco de resultado. Era uma coisa que era previsível e ele não queria, mas aconteceu, então ele assumiu aquele risco quando ele desrespeitou essas regras. E se eu estiver dirigindo sem carteira, eu respondo pelo quê? Se ela pratica um homicídio no trânsito e não tem a carteira ou a permissão, essa pessoa vai responder por um crime mais grave, vamos dizer assim. Tá? Então, ele vai ter uma pena de 2 a 4 anos e vai aumentar essa pena em razão dele não ter, né, essa autorização para dirigir. Quando ele tem essa autorização, tanto a licença quanto a carteira, né, elas podem ser suspensas ou até retiradas, vamos dizer assim, né? Fica um período, ou então ele tem que fazer novamente todos os testes. Isso vai depender da gravidade ali da lesão, né, que foi praticada, ou mesmo do contexto em que o acidente se deu. O motorista devidamente habilitado precisa ficar atento às regras da legislação. E o descumprimento dessas normas pode levar até a morte, como é o caso do João Gabriel. Espero que a família tenha força para passar por todo esse momento depois dessa tragédia. Vou ficando por aqui e até o próximo Segue o Fio. Tchau!